aula especial, porque, como eu disse, eu dou extrema importância para o assunto de vetor. E tudo que eu falar em vetor eu vou cobrar em algum momento para você em aulas que virão, tá? E problemas que poderão acontecer lá para frente, eu vou falar para você, volta em tal ponto lá na matéria de vetor que você vai entender o que eu estou fazendo aqui agora, certo? E como vetor eu detalho muito, eu resolvi fazer esta aula aqui para te ajudar a entender alguns processos matemáticos, principalmente do método do paralelogramo. Senão lá na aula do método paralelogramo eu ia alongar ela demais, tá certo? Então eu vou fazer algumas dicas aqui de matemática para quem tem alguma falta de informação um pouquinho em paralelogramo, certinho? Então o que eu quero fazer aqui com vocês? Olha só, você tem aqui duas retas paralelas, tá? Então, se eu tenho aqui, ó, retas paralelas cortadas por uma reta transversal, você vai lembrar bem que eu posso fazer aqui algumas considerações. Ó. Se eu chamar este ângulo de θ, este ângulo aqui de cima também é o quê? Θ. São chamados ângulos correspondentes, ok? Legal. E este ângulo aqui, ó, quanto vale este ângulo interno aqui? Ó? Se você olhar, isso aqui tudo é 180. Se isso aqui tudo é 180 e aqui é θ, esse valor aqui, ó, é o que falta, né? É o θ mais ele dá 180. Então, quanto vale ele? É o 180 menos o θ. 180 menos θ. Certinho? Agora, olha o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou pegar e vou fazer uma outra reta paralela a essa. Ó. Vou fazer uma reta paralela a esta transversal. Ó. Essa reta está paralela a essa. Se eu fizer a mesma análise, este ângulo aqui também é θ, porque corresponde a esse. Este ângulo aqui também é θ, porque é oposto pelo vértice, né, com esse, os dois são iguais. Este ângulo é θ, porque é correspondente desse e desse. E esse aqui é 180 menos θ, porque é suplementar desse. Certinho? Legal. Agora, olha só. Eu vou fazer aqui um outro desenho. Se você olhar, vocês estão vendo esse quadrilátero que eu desenhei aqui, ó? Esse quadrilátero que você vê desenhado aqui, deixa eu destacar ele aqui, tá? Esse quadrilátero que você vê desenhado, esse é o famosíssimo paralelogramo. Esse cara que você está vendo aqui, ó, ele é o famoso paralelogramo. Gente, o que o paralelogramo tem de mais? Ó, paralelogramo. O que o paralelogramo? Quais são as propriedades que eu preciso que você lembre do paralelogramo? O paralelogramo tem esse nome porque tem os lados opostos, o quê? Paralelos e também congruentes, né? Possuem as mesmas medidas. Outra coisa dos paralelogramos, note que os ângulos opostos do paralelogramo, eles são congruentes, também possuem a mesma medida. E os ângulos adjacentes, o que é adjacente? Um vizinho do outro, um que está ao lado do outro. Os ângulos adjacentes são suplementares. Se um é θ, o outro é 180 menos θ. Tudo bem? Legal. Aí, gente, dos paralelogramos nascem dois caras bem interessantes. Quem são esses dois caras? Dos paralelogramos nasce o retângulo e o losango. Quem é o retângulo? O retângulo, ele é um paralelogramo que tem os quatro ângulos retos. Daí o nome, reto ângulo, retângulo. Então ele tem
os 4 ângulos iguais, né, de 90 graus, e o retângulo, ele continua tendo todas as propriedades do paralelogramo. Os dois lados paralelos e congruentes, tá? Os ângulos opostos iguais, os ângulos adjacentes suplementares, e ele ganha uma outra propriedadezinha. No caso do retângulo, as suas diagonais, as diagonais do retângulo, elas são também congruentes, tá? Elas são congruentes. Então tá aí. Já o losango, quem é o losango? O losango, ele também é um paralelogramo, só que no caso do losango, ele é um paralelogramo que tem, ao invés dos 4 ângulos iguais, o losango, ele tem os 4 lados iguais, tá? Então, o losango, ele tem os 4 lados iguais, tá aqui. Deixa eu terminar aqui, por gentileza. Só um segundinho. Fazer desenho bonitinho demanda tempo. Ok. Então, o losango, ele tem os 4 lados iguais. Eu resolvi fazer essa aula um tanto quanto diferente, gente, para que você me veja construindo, para você entender a construção e entender melhor as propriedades. Tudo bem? Bom, o losango, ele também tem outra propriedade. Além de ter os 4 lados iguais, suas diagonais, como você pode ver aqui, ó, elas são perpendiculares. Isso é sempre, tá? No caso do losango, outra propriedade que vai ser importante lá na frente, tá? No caso do losango, as suas diagonais também dividem o ângulo ao meio. Como é que é o nome da reta que divide o ângulo ao meio? Bissetriz. Então, no caso do losango, as diagonais também são o quê? Bissetrizes, ok? E, finalmente, juntando todas as boas propriedades, né? Eu falo isso brincando. Todas as boas propriedades do losango e do retângulo, nasce o quadrilátero perfeito. Nasce o quadrilátero perfeito, que é o quadrado. Nasce o quadrilátero perfeito, que é o quadrado. Faz de conta que esse quadrado meu tá certinho, tá? E não vai ter uma precisão absoluta, não. Então, o que é o quadrado? O quadrado, ele é um quadrilátero que tem os 4 lados iguais. Suas diagonais também são iguais. Suas diagonais são bissetrizes e estas diagonais também são o quê? Perpendiculares. Então, para fechar essa informação aqui, olha só. O quadrado é um losango? Sim. Por quê? Ele tem tudo que tem no losango, tá? 4 lados iguais, diagonais perpendiculares e diagonais bissetrizes. O quadrado é um retângulo? Sim. Por quê? Porque ele tem tudo que tem no retângulo. O quadrado é um paralelogramo? Sim. O losango é um paralelogramo? Sim. O retângulo é um paralelogramo? Sim. Agora, o losango é um quadrado? Não. O retângulo é um quadrado? Não. Então, este cara, ele é tudo que chegou até ele. Então, ele é este e esse. Esses dois também são paralelogramos. Certinho? Legal. Outra coisa que eu vou precisar é uma regrinha muito famosa de matemática chamada
Lei dos cossenos. Lei dos cossenos, tá? A lei dos cossenos, ela diz o seguinte: se eu tenho aqui um triângulo qualquer, tá? Se eu tenho aqui um triângulo qualquer, com os ângulos alfa, beta e teta, e os lados, vamos chamar aqui de A, B e C, tá? A lei dos cossenos, ela me diz o seguinte, que se eu quiser o lado A, você vai fazer a seguinte operação aqui, ó. A ao quadrado é igual, vou escrever aqui embaixo, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes o B vezes o C, multiplicado ainda pelo cosseno, do ângulo oposto, olha só, multiplicado pelo cosseno do ângulo oposto ao lado que você procura. Quem está oposto ao A? É o θ. Tudo bem? Legal. Então, essa é a lei dos cossenos. Claro, se eu quisesse o B, ó, gente, B ao quadrado, quem são os outros dois lados? A e C, ó. A ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes AC, cosseno de quem está oposto ao B, que é quem? Alfa. Existem demonstrações, tá? Para essa fórmula aqui, tá? Mas aí eu te aconselho, nossa, fiquei curioso, professor, faz para mim? Não, aí você vai procurar um professor de matemática. Eu não sou professor de matemática, sou professor de física. Então, eu estou apresentando essas propriedades porque eu vou precisar muito delas nas minhas aulas de vetor, tá legal? Você pode pegar, existem muito bons professores de matemática com aulas aí extremamente interessantes. Vai lá, digita lei dos cossenos, demonstração, você vai achar excelentes demonstrações disso aqui. Eu preciso que você conheça, porque eu vou usá-la. Tudo bem? Outra regrinha que eu vou usar lá e para não te pegar de surpresa é essa propriedade aqui, ó. Eu vou precisar dessa propriedade aqui, ó. Cosseno de 180 menos θ é igual a quanto? É igual a quanto? Vou fazer aqui, vai ficar meio feio, tá, gente? Que eu vou fazer aqui muito rapidinho, que é o seguinte, ó. Para quem conhece o círculo trigonométrico, gente, aqui existe uma demonstração, tá? Cosseno de A menos B, você pegar lá na trigonometria, você acha também. Mas eu vou simplificar a nossa vida aqui. Olha só, até para te mostrar uma curiosidade do círculo trigonométrico. Esse é o eixo dos cossenos e esse é o eixo dos senos, certo? Você sabe que aqui é mais 1, aqui é menos 1, para quem conhece, tá? Mais 1 e menos 1. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um ângulo de 30 graus, todo mundo, acho que muitos de vocês conhecem, quanto vale o cosseno de 30 graus? O cosseno é a raiz de 3 sobre 2. O equivalente do 30 graus no segundo quadrante aqui, ó, é o 180 menos 30, também chamado 150. E quanto vale o cosseno de 150? É menos a raiz de 3 sobre 2. Se eu pegar aqui, por exemplo, um ângulo de 60 graus, o equivalente dele aqui, ó, é o 180 menos 60. Lembrando que o cosseno de 60 é 1 sobre 2, né, que é meio. E aqui, menos 1 sobre 2. E aí, o que acontece? Se eu tiver aqui um ângulo θ, quem é este ângulo aqui, ó? O equivalente do θ é o 180 menos θ. Se o cosseno deste ângulo for x, quanto vai ser o cosseno deste ângulo aqui, ó? Será o quê? Menos x.
Com isso eu tiro a propriedade que nasce daqui, ó. Quanto vale o cosseno de 180 menos θ? É menos o cosseno de θ, ó. Menos o x, e o x é o cosseno de θ. Então aqui fica o quê? Menos cosseno θ. Tudo bem? Então, gente, para quem tem algum tipo de dificuldade nessas matérias aqui, foi legal você ter visto essas propriedades, porque eu vou usá-las no método do paralelogramo. Tudo bem? Então tá aí para você uma recordação de paralelogramo até chegar no quadrado, né? Até chegarmos no quadrado, e também essas regrinhas aqui de trigonometria básica, tá bom? Bom estudo para vocês, e agora você está apto a assistir a aula do método do paralelogramo, tá? Onde eu vou colocar todas essas informações que eu falei aqui em prática. Valeu? Grande abraço!